A paz, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ministrar a aula de número 11, quando vai tratar do homem do pecado. Essa aula ela está sendo postada em atraso, em virtude de um problema que tive aí com a conexão com a minha internet. Na verdade, eu tive um problema no meu celular e aí isso influiu aí num processo aí com a internet e eu tive esse contratempo aí. Mas como de costume está aplicando esta aula, ela irá ficar aí no nosso canal para pesquisas, né? E quem sabe os irmãos que às vezes não aplicam a sua aula no dia certo pode estar tirando proveito aí deste conteúdo aí para a sua escola bíblica dominical. Tá bom, amados? Vamos adiante. Como já disse, né? Essa é a lição de número 11, que vai tratar do assunto sobre o homem do pecado. Tá bom? Eu sou o seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento. Esse aí no rodapé desse slide você vai estar vendo o meu nome. Você vai, com esse nome aí, você consegue acessar aí o nosso canal no YouTube e faça aí a sua inscrição e nos ajude aí compartilhando esta videoaula com os seus amigos, conhecidos, irmãos em Cristo. Nós temos aqui alguns objetivos, né? Que o objetivo geral, nós vamos esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Então nós vamos estar explicando isso aí, o que é isso, a encarnação máxima da maldade, é o homem do pecado. Depois, nos objetivos específicos, nós vamos aprender o que é o homem do pecado, o que é esse camarada, o que ele faz. Vamos aprender sobre ele. Nós vamos revelar a missão do homem do pecado e apontar a destruição do homem do pecado. Tá? O textuário da nossa lição nos diz o seguinte: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 8. Este é um versículo da leitura bíblica em classe. A verdade prática: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Então aqui existe uma perfeição máxima contra uma maldade máxima. Um homem plenamente perfeito e plenamente justo contra um plenamente máximo em maldade. A perfeição irá destruir a maldade. Quando? Fique conosco até o final desta aula e você vai estar descobrindo quando isso irá acontecer. Tá bom? Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo do 1 ao 15, quando vai tratar do assunto. Não vamos estar lendo para ganharmos tempo. Aconselho que você faça essa leitura, se isso não aconteceu ainda, e você vai estar... essa leitura é muito importante para a base da nossa aula. A introdução da nossa lição vai nos dizer: nesta lição trataremos de como, nos últimos dias, um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel, o anticristo.
Conhecido também como o homem do pecado, esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Tá bom? Não podemos ignorá-lo, temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Que este estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo que já opera no mundo. Então, vamos aqui fazer um pequeno comentário aqui na nossa introdução. O homem do pecado, ele é conhecido como o anticristo. A Bíblia revela ele como aquele que virá contra Deus e contra Israel, né, perseguindo a nação santa. Tá? Ele se revelará, né, como o homem da maldade. É um personagem maligno que ele irá aparecer. A Bíblia mostra esse homem como um representante máximo de Satanás. Então isso quer dizer que este homem, ele ainda não existe fisicamente entre nós, né? No planeta Terra ele ainda não existe. Até pode existir, mas ainda não se revelou fisicamente, tá certo? Agora, o modelo, tá? O espírito, como diz aqui, né, no rodapé desse slide, quando diz que este estudo nos ajude a preservar-nos contra o espírito do anticristo. Então, o espírito do anticristo, nós vamos estar vendo aí durante a nossa lição que este espírito do anticristo, a própria Bíblia vai nos mostrar no livro de João, no capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Depois nós vamos ver isso em outras passagens bíblicas, em Apocalipse. Nós vamos ver isso no livro de Daniel, nas revelações lá de Daniel. E em algumas passagens bíblicas nós vamos ver que o espírito do anticristo já opera no mundo. Então nós vamos estar mostrando aí como que este espírito já opera no mundo. Tá? Muito bem. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre o homem do pecado. Nesse tópico nós vamos tratar, tem 3 subtópicos, que vai falar sobre a origem do homem do pecado, títulos do homem do pecado, então quais os títulos que ele recebe, que a Bíblia fala sobre ele, e a natureza desse personagem. Tá? A origem: Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Tá? Ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 e o versículo 7. Neste mesmo grupo, nomeamos o faraó do Egito, o perverso Amã e o sanguinário Herodes. Tá? E aí tá os versículos bíblicos aí, Êxodo capítulo 1, versículo 8 ao 16, Esther, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6, e Mateus, capítulo 2 e o versículo 3. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre por que Caim e Lameque prefigurando o anticristo, conforme fala aqui na nossa lição. Nós sabemos que Caim e Abel, os 2 filhos de Adão, eles ofereceram sacrifício a Deus, ou cultuaram a Deus com o seu sacrifício, né, com a sua adoração. Enquanto o sacrifício, a adoração de um foi aceito por Deus e do outro não. De quem, irmão Edson, que o senhor está falando? Estou falando que Caim, a Bíblia mostra que ele ofereceu para Deus um tipo de sacrifício
que não foi aceito por causa do seu gesto de oferecer, que não tinha sido uma oferta, um culto dado a Deus de coração sincero diante de Deus. Enquanto Abel fez um sacrifício das suas primícias e oferecendo a Deus, e Deus recebe o sacrifício de Abel como um cheiro suave às narinas de Deus. E aí o que acontece? Gera no coração de Caim uma inveja contra o seu irmão. E aí ele mata o seu irmão. Quando isso faz o processo que atinge aí o processo da inveja contra, aí ele vem como como prefigurando o anticristo. Por quê? Porque tudo que a Bíblia fala que tudo que fala contra Deus, né, e contra as coisas de Deus é anticristo. Então Caim ele foi contra um sacrifício que não foi aceito, porque ele não ofereceu a Deus um sacrifício de coração sincero, e isso não foi aceito. Então quando ele se projeta contra o seu irmão, ele tem uma atitude anticristã. E o anticristo é isso, é aquilo que se opõe contra Deus e contra tudo que se diz Deus, né? Então ele foi contra isso. Quando fala sobre Lameque, fala que Lameque também ele teve esse processo, porque ele, vindo ali também dessa mesma linhagem de Caim, ele tem uma atitude perversa, mesmo com a cultura da época, mas a atitude dele é perversa. Ele, além de matar uma pessoa, ele ali tira como uma marca, né, digamos assim, né, ele usa aquilo como um elogio, quando ele fala para a sua esposa que tinha matado um determinado homem porque pisou no seu pé. Então isso ele é como se estivesse esnobando valentia. E nós vimos numa aula anterior que a ira, né, prefigura um dos 7 pecados capitais. Então a ira provoca guerra, que provoca morte. Então isso é o espírito anticristão, o espírito do anticristo. Ele reina desde da queda do homem. Então esse espírito ele vem. O anticristo como fisicamente o homem que a Bíblia revela que irá se manifestar fisicamente, aparentemente ainda não existe entre nós. Pelo menos, se existir, ainda não se manifestou fisicamente. Embora tem muitos homens aí que fala cada asneira e pregam cada asneira, mas isso tudo é o espírito do anticristo que tem, né, se revoltado no mundo. Muito bem, dando continuidade aí, a Bíblia vai falar sobre que esse homem ele irá aparecer tão logo o arrebatamento da igreja. Muito bem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo de número 7. Aqui eu quero me resguardar aqui da minha opinião quanto a esse assunto, mesmo porque nós, da Assembleia de Deus, somos ensinados e temos uma linha teológica de que cremos que o arrebatamento da igreja acontecerá antes desse processo, né, do anticristo.
né, se nós formos ver lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, o apóstolo Paulo tem uma linha de raciocínio lá diferente do que diz aqui. Então eu não quero comentar este assunto aqui, mesmo porque nós temos que aplicar a nossa aula com base na nossa revista, mas eu tenho uma linha teológica um pouco, né, diferente desse processo. Então eu gostaria que você, que de repente está conosco e tem alguma dúvida quanto a essa data, né, do aparecimento do homem do pecado, e às vezes quer ter algum suporte, né, algum apoio teológico a mais sobre o assunto, e no final dessa aula eu vou deixar lá, eu vou deixar o meu e-mail, né, e você pode estar, né, aqui mesmo no canal tirando dúvidas comigo, perguntando, a gente vai estar respondendo aí isso aí, né? Esse aparecimento do anticristo. Quando será isto? Quando isso vai acontecer? Mas eu aconselho que você leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Leia todo o capítulo 2 e você vai ter ali um melhor entendimento do assunto. Muito bem. Aí vem, a Bíblia vai revelar aí os faraós, né? Nós sabemos que Faraó, e ele fala, os faraós do Êxodo, vai nomear ali, quando fala sobre os meninos que foram mortos, né? E foram dado ordens para matarem todo menino que nascesse, que tivesse nascido com até 2 anos, né? Isso no processo de Moisés, nós podemos ver ali logo nos primeiros versículos do Êxodo, do capítulo 1 de Êxodo, né? A partir do versículo 8 até o 16 vai estar narrando essa história aí do que aconteceu ali, e o milagre, a providência de Deus para a vida, né, do menino, né, na vida de Moisés. E nós conhecemos aí que Deus tinha um plano com o povo dele, o povo de Israel, né, que estava sendo escravo de Faraó, e Deus, né, assim fez o seu plano se cumprir. Nós também vamos ver no livro de Esther, nós vamos ver capítulo 3, versículo do 1 ao 6, nós vamos ver ali uma grande conspiração daquele segundo, né, segunda voz ali do rei, Assuero, né, ali também com o povo judeu, né, onde Naamã era esta pessoa, e ele, aqui fala em Amã, mas é Amã com H, aqui está com A, mas tudo bem. Então esse homem, ele foi um porta-voz do faraó, né, do rei, né. Isso está em Esther, no capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo, né. Isso vai estar mostrando o quanto esse homem, né, era contra os judeus, né, e a providência de Deus ali através da rainha, né, através de Esther, que até então ela ainda não era, né, ela ainda não tinha apontado aí como destaque. Esse Amã aqui é com H, H-A-M-A. Então Amã, aqui no primeiro versículo diz assim, ó: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amadata, a Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então aqui está o perigo do homem,
quando ele não sabe administrar poder, né? Administrar poder. Então Amã ali ele se achou o tal ao ponto de querer ser acima do rei, né? Do rei. Aí a Bíblia fala que ele, né? Ele projeta ali uma conspiração contra o Mardoqueu, ou Marduk, né? Ou Mardossai, como dizem algumas versões. No caso aqui, Mardoqueu. Então a Bíblia fala que ele projeta essa conspiração porque Mardoqueu era judeu, né? E só que Deus tinha um plano ali. Eu aconselho você a ler o capítulo 3 de Esther, você vai entender o assunto. No livro de Mateus, no capítulo 2, versículo 3, vai falar sobre Jesus, né? Ali na sua infância, né? Os meninos, né, foram também dado uma ordem para o faraó da época para que matasse os meninos, né? E Jesus, nós vemos ali toda a providência que foi dado para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Deus sempre tem plano para o povo dele, para resgatar o povo dele. Então nesta oportunidade eu quero dizer para você que está aí ouvindo esta palavra, que Deus tem um plano para a tua vida. Ele pode resgatar ela, né, das mais profundezas, né, que possa estar aí a tua situação. O capítulo 2 de Mateus, versículo 3, vai dizer o seguinte: e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demore-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então aqui o anjo do Senhor aparece a José e pede para que ele fugisse, porque Herodes iria procurar o menino para matar. Deus sempre dá os seus livramentos para o seu povo. Aqui nós sabemos que José foge para o Egito e depois Deus providencia aqui a morte de Herodes, e aí sim, depois ele ordena para que José pudesse voltar, porque aquele que procurava o menino para matar já não estava mais entre eles, já não estava mais na terra, já tinha sido morto. É assim, amados, que Deus faz. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. A Bíblia diz que ele trabalha para aquele em quem ele espera, e se você espera em Deus, tem certeza de uma coisa: Deus irá defender a tua causa, tá bom? Eu costumo dizer que essa lição, ela não é apenas um ensino semiteológico, não. Além disso, ela também é uma lição evangelística. Você pode estar aplicando ou aprendendo, quem sabe, né, para ministrar, ou até você que não conhece ainda a palavra de Deus, pode estar ouvindo esta mensagem, e você pode estar se fortalecendo. Quem sabe procura uma igreja aí perto da sua residência, do seu trabalho, e converse com o pastor. Vai lá, levanta a sua mão, aceite a Cristo, né? E eu acredito que o Espírito Santo de Deus irá fazer na sua vida o melhor para você ter uma vida com abundância. Porque a Bíblia diz que a vida, ela tem de ser vivida com abundância, tá certo? Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê nele, mesmo que esteja morto, viverá. Este morto e viverá está falando de uma vida numa outra dimensão, tá certo? Nós podemos, nesta terra aqui, a nossa matéria irá morrer, mas a nossa alma, ela irá permanecer viva
Louvado seja o nome de Jesus. Tá certo? Então, esta permanência da alma viva, a Bíblia fala, Jesus fala na sua palavra, que é a parte que vai nos dar a abundância de vida, né? É a convivência para sempre, para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer mais na frente, essa lição vai nos dizer mais na frente, que nós iremos reinar, né? Esta parte de reinar com Cristo, que vai estar, eu vou estar dando um pequeno comentário mais na frente, se não me falha a memória, no tópico 2 desta lição. Este reinar com Cristo está falando da vida eterna, está falando da abundância, do não morrer, do mesmo que morre viver, porque não terá a morte eterna. A Bíblia vai nos falar de uma segunda morte. Qual é a segunda morte? A segunda morte é aquela que você não terá uma vida abundante. Você terá uma vida, após a morte da matéria, a sua vida será de sofrimento, né? Então esse sofrimento, a Bíblia vai dizer que lá neste local o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Louvado seja o nome do Senhor. Então este lugar é terrível, né? Não queremos ir para este lugar. Tá bom? Vamos adiante. Os títulos do homem do pecado, né, vai nos dizer o seguinte, que é o personagem, o anticristo, que vai falar lá no livro de João, no capítulo 2, versículo 18. O apóstolo João vai falar sempre nos sinais dos tempos. Ele vai dizer que o homem do pecado e seus dias já não eram poucos, tá bom? Vamos ler aqui. O título principal desse personagem, o anticristo, o apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado. Em seus dias já não eram poucos. Então aqui já está falando que nos dias de João, estes homens que apontavam como o homem do pecado já não eram poucos. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. Você vai ver no capítulo 1, no capítulo 13, o versículo 1 do Apocalipse. Se retrogiaremos a Daniel, em Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe que há de vir. Daniel capítulo 9 e o versículo 26. Então ele tem um título, né, famoso como príncipe que ele há de vir, né? Então isso vai acontecer. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que desprezado, aquele que desprezando o Pai e o Filho aparece mentindo e enganando os incautos. Então ele aproveita de uma situação dos incautos, capítulo 5, versículo 43 de João. Ele mentem e enganam, né? Ele aparece mentindo e enganando. Então são títulos e são alertas que Jesus fez, né? João fez, e no livro de Revelação vem falando sobre este homem. A natureza deste homem é o seguinte: o homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido como este. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo, né? E na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a
recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Pois é, olha para você ver, meu amado irmão, que está nos assistindo, assistindo este vídeo. Olha para você ver o quanto nós precisamos nos precaver, nos firmar na fé, na rocha que é o Senhor Jesus. Porque a natureza do homem do pecado, do anticristo, que ele tem uma forma de ser protegida por uma entidade, né, superior, a entidade maior da maldade, que é Satanás. Ele tem esse apoio, ele irá confundir, ele tem o poder de confundir pessoas, né? E ele irá se apresentar como um ungido, só que não é de Deus, é ungido do diabo. Então ele tem forças malignas, que ele realizará grandes milagres e prodígio, né? Induzindo a humanidade. Muitas pessoas acabam procurando, né? Tem o hábito de sair procurando milagres. Sai da sua igreja, onde o seu pastor, né, tem um ensinamento teológico, um ensinamento bíblico, um ensinamento de revelação da palavra de Deus, que eu creio sim em revelação. Eu sou assembleiano, eu sou pentecostal, eu creio na revelação, creio no poder da oração, eu creio que Deus revela, eu creio nisso. Mas a minha crença nas revelações está baseadas e pautadas na Bíblia, na palavra de Deus. Se essa revelação não vem de alguém que tem fundamentos bíblicos, que tem compromisso bíblico, compromisso com a palavra de Deus, eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, não vem com revelação frajuta para meu lado, não, porque eu irei repreendê-lo na hora. Por quê? Porque a Bíblia nos dá o direito de provar não a revelação, mas provar de onde vem. Tá certo? Se você não tem fundamento bíblico e você anda de pulo em pulo, de galho em galho, não gosta de ir na escola bíblica dominical, não gosta de andar em culto de ensinamentos, não gosta de ler Bíblia, não gosta de ler um livro teológico, um livro que tem base bíblica, não gosta de ler, de ter experiências com Deus, com homens verdadeiros de Deus. Peraí, o que você tem para revelar? Que Deus é esse que revela para você que não gosta de nada disso, que se chama, que se aproxima de Deus, onde a própria Bíblia diz que aqueles que não aproxima de Deus, que não tem aproximação de Deus, é anti. O que é anti? Anticristão. É não ser cristão. Infelizmente, você é um herege. Então, eu não posso aceitar uma revelação de uma pessoa que não tem entendimento bíblico. Espírito Santo. Pois é, o Espírito Santo vai nos dizer lá no livro desculpa, eu estou acabando me prolongando um pouco esse tópico, esse subtópico 3, mas lá em Romanos, no capítulo 12, e o versículo 1 diz assim, olha, presta atenção, diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eu tenho que apresentar a Deus com raciocínio, com a minha adoração, com raciocínio. Presta atenção no segundo versículo.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Preste atenção, renovação do entendimento. Então a minha adoração tem que ser com entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu tenho entendimento, se eu tenho um raciocínio para adorá-lo, com meu corpo em sacrifício vivo e agradável, se o meu raciocínio está fértil, se o meu raciocínio está perfeito, então eu vou ter entendimento. Eu vou ter entendimento. E com esse entendimento, eu vou fazer o quê? Eu vou usufruir. Eu vou experimentar. O que é esse experimento? Experimentais, que fala aqui no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Esse experimentar é o provar, é o usufruir, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá certo? Então eu preciso ter isso na minha vida. Senão, desculpa, vai com sua revelação para lá. Faça igual os incrédulos falaram lá que não é o caso aqui, mas seria oposto isso. Os incrédulos falou com o profeta Amós. Né? Amós falando a verdade lá da parte de Deus, mas eles não criam. Vai profetizar para seus parentes, para sua mãe e seu pai. Né? Eles tiveram o seu pago, não é o caso aqui. Aqui é o contrário. Mas eles falaram lá. Então, eu me coloco como Amós e diz, olha, eu não irei aceitar uma revelação que vem para a minha vida, né, de alguém que não lê Bíblia, de alguém que não tem intimidade com Deus. Desculpa, meu irmão, desculpa, minha irmã, não vem para cá com esse negócio, porque você vai levar pau. Desculpa. É isso mesmo, tá certo? Vamos adiante. Agora nós vamos para o tópico 2. A missão do homem do pecado. Qual é a missão desse camarada? Nós temos aqui também. Aqui nós temos 4 subtópicos. Nós vamos falar opor-se a Deus, opor-se a Israel e opor-se a Jesus Cristo, e ele também ainda opõe contra a igreja. Olha, preste atenção, opor-se a Deus. A missão do homem do pecado é opor-se metodicamente a Deus, a Israel e a Cristo e a igreja. É isso mesmo. Né? A missão dele é opor, é ser contra. Voltando atrás, quando eu não tenho intimidade com Deus, eu não leio Bíblia, eu não falo tudo isso que eu acabei de falar, eu tô sendo um opositor. Como que eu não tenho intimidade com uma pessoa e vou falar sobre essa pessoa? Como é que eu não tenho intimidade com o Espírito Santo? Ah, mas eu oro. Tá bom, você ora, faz parte. A oração, ótimo, você ora, você jejua, tá bom, faz parte, muito bem. Mas você precisa ler Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é que sustenta, a palavra de Deus é que revela, a palavra de Deus é que nos dá uma direção. A palavra de Deus é a bússola do cristão. É a bússola do cristão. Tá? Olha, eu dificilmente me encontro sem a minha Bíblia. Não quer dizer que, porque carrega uma Bíblia, então é o tal. Não é por causa disso, não. Sabe por quê? É porque eu gosto de ler. Quando eu tenho às vezes eu tô num ônibus ou até no carro mesmo, eu me lembro de alguma coisa, algum versículo, eu tendo a oportunidade e não dando para ler, eu anoto. Quando às vezes eu não estou com a minha Bíblia, eu anoto e chego em casa, eu vou ler, eu vou meditar naquilo que veio na minha mente naquela hora, às vezes em um pensamento, às vezes vem alguma coisa assim, que num trânsito, de repente você percebe alguma coisa, aí lembra na sua mente alguma passagem bíblica, a gente anota. Quando eu tenho a oportunidade, eu estou com a minha ferramenta, que é a Bíblia, o que eu faço? Na hora eu vou lá, consulto.
marco aquela página e depois eu vou meditar naquela leitura. Tá? Então é isso. Então temos que andar com isso. O crente tem que ser Bíblia, né? Lá no Rio de Janeiro o crente ele chama de Bíblia, né? Então o crente é isso, amado. Tem que ter Bíblia, tem que ter livros bons. Eu não vou dizer aqui que existem muitos livros aí hereges, mas existem muitos livros bons e nós precisamos ter essa intimidade. Então, aquele que não tem isso, ele é opositor de Deus. Não é só porque eu falo contra, porque mato, porque brigo, porque falo mal, eu sou opositor, não. De repente você tem uma visão distorcida da Bíblia, você é um opositor e não sabe, tá bom? Contra Israel, né? Eu tinha um pastor, e o nosso pastor sempre nos ensina isso. Nós temos que orar pela nação de Israel. Israel, povo eleito por Deus. Muitos israelitas precisam de reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador, mas aquele povo tem uma promessa, aquele povo será salvo. Na última hora aquele povo será salvo. Precisamos orar por Israel. Apresente Israel nas suas orações. Não seja opositor de Israel. Tá? Cristo. Muitas pessoas se opõem contra Cristo, contra a igreja, né? São piadas enfadonhas, piadas que não têm pé nem cabeça, de Cristo, né? Coisas terríveis. Nós vimos aí no carnaval passado aí, né? Piadas com Cristo, né? Pastores que se dizem pastores, apóstolos, não sei de que, só pode ser do demônio. Esses homens, né, que traz, faz apologia ao carnaval dentro das igrejas totalmente pretas, né, trazendo coisas terríveis do mundo para chamar a atenção da juventude dentro da igreja. Meu amado, desculpa, você está sendo opositor, você está sendo anticristo, tá certo? Vamos adiante. Satanás não ignora este fato, jamais logrará derrota a Deus. Por esta razão, volta-se contra todas as obras divinas. Ele tenta impedir prioritariamente o Evangelho de Cristo de alcançar aos confins do mundo, para que o reino do céu jamais se instale na terra. Ferozmente opõe-se a Deus e aos santos anjos, à igreja, a Israel e aos rendimentos do Cordeiro. Tá certo? Tudo isso que eu falei aqui é o que eu acabei de ler. Tudo que se opõe contra o Evangelho, contra Cristo, contra o Evangelho para ser pregado até os confins da terra, né, contra o reino, o reino dos céus, né, para ser instalado, Deus tem um projeto para que o reino dele se instale aqui na terra, na Nova Jerusalém, né, que desce do céu, será reinstalado aqui. Então, Satanás luta para isso não acontecer. Mas por que ele luta? Porque para ele não tem mais jeito, ele já está condenado, não tem mais recurso, ele não tem perdão para ele. Então ele quer levar o máximo possível de pessoas para ser adeptos dele. Tá bom? Vamos adiante. Opor-se a Israel, a mesma coisa que eu acabei de falar. Opor-se a Israel. Através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. Êxodo capítulo 1, versículo 8 ao 22, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Então, vai lá, lê as referências bíblicas. O que dizem da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Pois aqui é uma coisa mais recente. Hitler, né? Mais de 6 milhões, né? Mais de 6 milhões de judeus morreram, né? Massacre
contra o povo de Deus, né, no regime de Hitler, no regime de Hitler. Então isso é um absurdo, é uma forma brutal, é uma covardia assassina, né, contra Israel. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus. Então isso vai acontecer para aniquilá-los uma vez por todas. Você veja isso em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo o Israel será salvo, conforme falei aqui, né? Você leia lá, capítulo 11 e o versículo de número 26 de Romanos. Capítulo 11, versículo 26 de Romanos diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então Israel será salvo, tá bom? Vamos adiante. Opor-se a Jesus. No que concernente ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla. Opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. A Bíblia fala que esse homem irá aparecer no final, né? No final. E aqui, amados, aqui mais um raciocínio de quando será esse tempo, tá? Nós, assembleianos, falamos que o arrebatamento da igreja acontecerá antes deste homem, mas olha o que fala aqui, este homem irá aparecer e depois a igreja será arrebatada. Olha, Apocalipse capítulo 24, versículo 5, versículo 23 e o versículo 24, leia lá. Leia também Apocalipse capítulo 13, este homem irá aparecer. O apóstolo Paulo fala em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, que este homem só irá aparecer, né, que a igreja, né, a vinda do Senhor só irá ocorrer depois que esses sinais, depois do aparecimento do anticristo. Então eu me resguardo aqui de opinar a respeito dessa fase, quando virá, mas tem aí uma linha de raciocínio aí para a gente pensar, tá bom? E aconselho você, se tiver qualquer dúvida, deixa lá, vai lá no meu canal lá, faça seu comentário e a gente responde, tá bom? Vamos adiante. No início tentou matar fisicamente o Filho de Deus, Mateus capítulo 2, versículo 13, quando ele era menino aqui, né? Depois procurou enredá-lo na tentação no deserto. Foi lá para o deserto, Satanás, né, e diz: olha, se você é filho de Deus, então, né, a Bíblia mostra que diz que ele mostra todo o mundo do pináculo do templo lá e nós conhecemos essa passagem quando o próprio Senhor fala que nem de pão viverá o homem. Vamos ler. Capítulo 4, versículo 1 de Mateus, diz assim, olha: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus foi para lá para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão, né? Então, próprio inimigo tentou, mas o Senhor Jesus respondeu para ele: fique sabendo, Satanás, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá? Então temos que ter esta base bíblica para ter o discernimento do
da voz do inimigo. E finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, o estudo da vida e a obra de Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 2 e o versículo 3. O homem do pecado nega tanto a humanidade quanto a divindade do nosso Senhor. Ele sempre vai negar, né? Ele sempre vai negar. E aqui nós vemos aqui, amados, esse processo aqui, negar a humanidade e a divindade de Cristo, a divindade do Senhor, quem faz isso é o homem do pecado. Nós conhecemos aí uma seita, e eu vou falar no nome, não gosto de falar em nome não, mas agora eu vou falar nesse nome. Essa seita nega a divindade de Cristo, tá? Eu estou falando dos Testemunhos de Jeová. Então eles negam a humanidade de Cristo e negam a divindade de Cristo. Eles dizem que Jesus não morreu na cruz, que morreu numa estaca, e ele diz que Jesus não é Deus, Jesus não é divino, foi um profeta que se deu bem na vida, tá certo? Então eles são hereges, né? Os testemunhos de Jeová. Se você testemunho de Jeová, eu acredito que nenhum testemunho de Jeová irá assistir a minha videoaula. Mas se isso acontecer, você tem a liberdade de deixa no nosso canal lá algumas perguntas, e a gente, de repente, se você mora na minha cidade, sei lá, a gente pode, até por aqui mesmo, a gente pode marcar uma reunião particular para a gente conversar sobre a Bíblia. Não é discutir não, viu? É para a gente fazer uma leitura teológica dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, para a gente ver quem é Jesus, né? Talvez você não tenha esse entendimento, talvez não te ensinaram. Eu creio que você tem ensinamento aí na tua, onde você, mas existem ensinamentos distorcidos. Nós vamos falar no tópico 3, vamos falar sobre ensinamentos distorcidos que às vezes as pessoas recebem e nunca se volta. Por quê? Porque não lê a Bíblia. A palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer o poder de Deus e não examinar as Escrituras. Quando nós não temos esse costume, esse hábito de não examinar as Escrituras, e só crer no que o professor ou o ensinador está falando, ele pode estar falando dentro da Bíblia, mas ele pode trazer um versículo, separado, isolado, e colocar o seu ponto teológico naquele versículo e discutir 1 hora, 2 horas, dar uma aula, e você sai dali crendo naquilo, porque você não buscou o entendimento teu, né? O que a Bíblia vai falar com você, porque o Espírito Santo ele fala com você. Ele revela para você. A Bíblia é um livro que ela tem esse poder, porque é o Espírito Santo que dá esse entendimento. Tá bom? Então não podemos crer em seitas hereges, que quando você entra em qualquer situação, em qualquer templo, qualquer uma igreja que se diz evangélica, ou que qualquer lugar que fala que opõe-se, trazendo a distorção da humanidade de Cristo e da sua divindade, pode identificar que aquilo não cheira bem, tá? É uma seita. Opor-se à igreja. Muito bem, aqui nós vamos conversar mais um pouquinho. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo 18 e o versículo 19. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. E nós vemos, amados. Vamos terminar de ler. Mas consolemo-nos, pois o que está em nós é mais poderoso do que o maligno. 1 João capítulo 4, versículo 4. Não tenhamos, não temamos, pois o que nos pode matar, o corpo, mas nada pode fazer
quanto a nossa alma. O inimigo não pode matar a sua alma. Tá? Talvez o pecado mata o corpo, mas você, com a graça de Deus, a sua alma irá reviver, porque você pode arrepender e Jesus pode te dar vida, que nós falamos, a vida com abundância. Vamos voltar um pouquinho. Ele sabe como usar o sistema mundano. Pois é. Aqui não vamos discutir muito, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Mas olha, nós temos tanto sistema mundano na Terra, e tem muitas pessoas entrando de cabeça dentro das igrejas. Que misericórdia. Existem igrejas, amados irmãos, denominações que só o sangue do Cordeiro para lavar estas pessoas, lavar os ministros, e assim ser distribuída essa água para a nave da igreja, para os seus congregados, né, dessas igrejas. Por quê? Porque tem coisas que é repugnante até de ouvir, né? Nós vemos isso nas mídias, né, televisiva, no rádio e presencial. Se você entrar, não vou dar nomes de igreja aqui não, mas você pode buscar isso, né, e você pode ver coisas terríveis. Até eu quero ser um pouquinho, adiantar um pouquinho aqui. Infelizmente, até dentro das igrejas, Assembleias de Deus, tem pessoas com sistemas mundanos, tá certo? Sistema mundano, traz costumes mundanos, né, costumes israelitas, costumes judeus para a igreja, tá? Então é difícil, mas que Deus nos proteja desse sistema, né? E isso é terrível, isso é terrível. É um assunto também que você pode fazer perguntas lá no canal, e a gente pode estar respondendo individualmente para cada um, tá bom? Vamos adiante? Tópico 3. A destruição do homem do pecado. 3 subtópicos também. A ascensão de seu império, o auge do seu império e a ruína de seu império. Na ascensão de seu império, nós sabemos aqui que também é outro ponto teológico que nós não vamos estar discutindo aqui diretamente, mas vamos estar falando com base na leitura bíblica. Tão logo a igreja seja arrebatada, né, Deus permitirá que Satanás, através dos seus 2 escolhidos, a besta e o falso profeta, reine abundantemente por 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. O primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso. Então, amados irmãos, a Bíblia fala desse tempo, tá? Apocalipse capítulo 13, versículo 5, vai falar sobre esse líder político que é chamado a besta. A besta, né? É um líder, né? É um líder político. E o segundo, que é o profeta, é um líder religioso. Essas 2 lideranças irá reinar 3 anos e meio sobre a terra, na grande tribulação. E isso irá acontecer assim como o dia de amanhã. Tá certo? Isso não tem como escapar disso aqui. Isso é real. Então, essas lideranças irá ter poderes absolutos, né, que Deus irá permitir, né? Deus irá permitir que Satanás, através desses 2 escolhidos, né, reine. Para que Deus irá permitir isso? Porque para cumprir a sua palavra, para realmente, né, fazer, né, falar uma palavra aqui bastante
bastante conhecida e entendida, né? Uma espécie de seleção, né, do povo dele, do verdadeiro cristão, verdadeiro crente, do verdadeiro servo, né? Aí a Bíblia vai falar que isso irá acontecer, né? A Bíblia aqui no ponto teológico das Assembleias de Deus, e de outras, né? Tem muitas linhas de raciocínio, muitos pontos teológicos, né? Entendimentos, discernimentos aí que vai dizer que isso irá acontecer antes, né, não, isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. A igreja não está mais na terra. Outras linhas de raciocínio diz que a igreja participa desse processo. Eu particularmente não irei opinar nesta aula, nesta videoaula. É um ponto que você pode fazer perguntas lá no canal e eu irei responder no ponto teológico que tenho, tá bom? No ponto teológico que eu tenho. Este assunto nós fizemos no nosso TCC aí, considerado o TCC do nosso curso, né, do nosso seminário teológico. Foi um assunto bastante discutido, onde teve um ponto lá que o próprio professor ele acabou dizendo que se por pouco eu não acabava superadindo ele a crer no arrebatamento da igreja depois da grande tribulação, tá certo? Então é bastante profundo esse processo aqui. Então a gente precisa realmente ter o seu ponto de vista. Isso aqui não é heresia, isso aqui não vai te levar para o inferno você crer que a igreja participa da tribulação ou que a igreja será arrebatada antes. Isso aqui não te leva ao inferno, não. É bom você saber, né, e se precaver, até porque se formos passar por a grande tribulação, nós temos que ter espiritualidade, né, e conhecimento da palavra de Deus e resistência para suportar esse tempo, porque a Bíblia diz que esse tempo não é fácil, né, sobre a terra. Nós vemos ali logo no Apocalipse vem as pragas faz parte desse segundo período, né, que os 3 primeiros anos e meio será uma época de muita maravilha. Esses governos será maravilhoso e ao ponto de existir sinais de prodígios, onde a Bíblia fala que nunca se viveu na terra um tempo tão bom, ao ponto do povo se blasfemar, de escolhidos se blasfemar e dizer que estes realmente são os verdadeiros homens de Deus. Como isso não será, né? Então isso será uma permissão de Deus para provar os escolhidos, tá certo? Então isso é importantíssimo saber que isso irá acontecer e nós precisamos ter o nosso respaldo e a rocha inabalável. Precisamos estar firmado na rocha, para que, se passarmos por esse processo, temos que ter subsídios espirituais e firmeza na palavra de Deus para suportar, tá bom? O auge desse império irá acontecer conforme fala no Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 8, versículo 16 ao versículo 18, né? A Bíblia vai dizer que o homem do pecado, no auge de seu poder, dominará toda a economia quanto à religiosidade humana. Então, ele irá dominar isso, tá bom? Se você é um religioso, você precisa ser cristão. Você precisa tirar a religiosidade
e crê no Evangelho de Cristo, e crê que Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a tua alma. Porque neste processo aqui do auge do poder do homem do pecado, ele irá dominar toda a economia, e nós vemos nos últimos tempos essas coisas, né, tendendo para este fim, né? Agora nós estamos aqui passando por um processo, né, onde o mundo está em choque por causa de um vírus que recente apareceu e ainda não há cura para o tal. E isso nós estamos vendo aí, mexendo com toda a economia do mundo. As bolsas de valores do mundo inteiro em queda. O mundo inteiro está em colapso por causa da economia no chão, né? E tudo se baseia em torno da economia. Um país economicamente em queda é um desastre para a população deste país, né? Começa a faltar tudo, começa a não ter tudo, né? Os meios de sobrevivência, emprego, e aí vai, né? E aqui fala sobre, né, a Bíblia vai nos mostrar, se nós formos buscar dentro da palavra de Deus, a Bíblia vai nos falar sobre peste, né? Sobre peste e sobre fome. Então, dentro desse processo aqui da economia, nós estamos vivendo esses três processos: a peste, a fome e a guerra, né? Por quê? Porque é uma guerra econômica. É uma guerra econômica, onde o mundo não sabe o que fazer, sabe? A peste é a própria epidemia, a própria pandemia que se espalhou, se alastrou para o mundo, provocando começou a provocar um desabastecimento em todo o mundo, né? E aí já viu, né, meus amados? E a Bíblia vai nos mostrar que nessa época aqui aparecerá um Salvador da pátria, né? Um Salvador da pátria, onde ele irá resolver o problema econômico do mundo. E um cara religioso que irá se manifestar com milagres e prodígios, ao ponto de muitos dizer: esse é o verdadeiro Deus, né? A Bíblia diz que esse homem irá se assentar no trono, né, de Deus, querendo ser Deus, né, querendo ser o próprio Cristo. Então ele irá fazer isso. Então irá enganar muitos. Os seus argumentos serão reais. Ele irá ter argumentos para convencer. Muito bem, dando continuidade na leitura, agrupando todas as coisas sobre o seu comando. Então ele irá agrupar tudo sobre o seu comando. Tudo terá o comando dele. O seu governo, a princípio, será aceito por todos, sem qualquer contestação. Então, a princípio, será aceito por todos. Temos que ter cuidado e ficar atento quanto a esse processo aí, esse império aí que irá acontecer, onde é o auge do processo. Tá? E a ruína? A sua ruína irá acontecer, passando os 3 primeiros anos e meio de seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Aqui Deus começa a provar, mostrando ali para ele quem é que realmente domina a terra, o mundo, né? Sua ruína ocorrerá no auge de sua administração. Você vai ver isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. E depois que todas as pragas se abasterem, sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no fogo, no lago de fogo, para onde será jogado também após o milênio, e o arquinimigo de Deus.
Satanás. Então, o fim dele, a sua ruína começa aqui, depois que passa os primeiros 3 anos e meio, aí vem aqui, né, ele começa a experimentar a ira de Deus, a ira do Filho de Deus, a ira de Cristo, né, que é a própria ira de Deus, mostrando aqui a sua ruína. Isso acontecerá no auge da sua administração, onde muitos irá ter a decepção que agora começa a dar errado tudo aquilo que foi projetado e que eles criam naquela tão forte administração, tão forte economia e aquela liderança religiosa tão forte, tão milagrosa, e aí as coisas começam a dar erradas, tá bom? Muito bem, então vamos à nossa conclusão. O homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Então, este homem, ele nunca se aconteceu em toda a humanidade tamanha iniquidade. Olha que nós vamos falar de coisas de iniquidades lá no passado, no Velho Testamento, onde Deus abominou a nação, né, e arrependeu de ter feito e mandou sua ira, né. A princípio ele manda um dilúvio e salva a humanidade ali através de Noé, né, e aí outras pessoas criaram, depois as pessoas tornaram a rebelar com aquela torre. Nós passamos aqui, vimos, Deus faz novamente, né, um processo e espalha a humanidade. Depois vem Abraão, e Deus sempre buscando motivos para resgatar o seu povo. Mas aqui está falando que a iniquidade do homem do pecado nunca se aconteceu, jamais. É a mais iníqua de todo mundo, é o mais mau, o mais blasfemo de todos os tempos, tá? Então é uma coisa terrível. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de ser lançado contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro de sua boca. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus, glória a Jesus. Tá bom, amados? Então, o tempo virá, ele será aniquilado, mas até a sua aniquilação tem um processo de tempo aí que será passado, irá existir, e precisamos estar preparados para, se a igreja participar desse processo, temos que estar, né, firme na rocha. Então, um ponto teológico aqui, se você quer saber realmente qual a minha opinião a respeito desse tempo, não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas eu tenho uma linha de raciocínio, uma linha teológica de raciocínio, e eu posso estar, né, a gente pode estar conversando lá no nosso canal, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê a próxima aula para a honra e a glória do Senhor. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.